Bom, boa tarde a todos. Vamos falar hoje sobre Orgulho e Preconceito, né, no nosso História com Filmes. Deixa eu apresentar aqui para vocês, que é esse filme aqui. Né? Ele tem um grande elenco, grande em todos os sentidos, né? Grande de pessoas famosas e grande no sentido do tamanho do elenco, que são muitas pessoas realmente, né? Então, a relação de todas. Ele não ganhou um Oscar, não chegou a ganhar nenhum Oscar, porém teve bastante outros prêmios, né? Da Boston Society of Film Critics, como melhor filme, British Academy Film Awards, do Most Promising Newcomer, que é feito para pessoas que são atores novatos, Empire Awards, que é o Best British Film, e o London Film Critics Circle, the British Director of the Year and the British Supporting Actor of the Year, ganhando o Tom Hollander. Como é de 2005, baseado no romance homônimo Orgulho e Preconceito, de Jane Austen, é sobre ele que a gente vai dar uma conversada hoje. Primeiro, a professora Sandra fará um apanhado histórico sobre ele, mostrando algumas cenas, e eu volto a falar com vocês para falar um pouco mais sobre Jane Austen e o livro em si. Oi, tudo bom? Meu nome é Sandra, como diz o Pedro, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, se vai ficar na gravação, alguém estiver assistindo aí na madrugada. Vou falar da parte histórica, um pouco da época. O filme não aborda diretamente a política, mas eu vou citar o contexto político de maneira geral e sutilmente um tema transversal que está no filme em relação a um conflito. Deixa eu pegar aqui a minha tela para a gente estar começando essa parte. Aqui. Prontinho, aparecendo, né? Tá ok? O que Está nós sim. temos aí no... Ah, ótimo. O que nós temos nesse comecinho? A tradução, obrigada, Orgulho e Preconceito, como a gente estava conversando antes nos bastidores, depois o Pedro vai estar retomando, falando sobre isso, a tradução do nome, né, que ele chama de substantivos e tal. O romance, ele foi escrito e a partir dele que foi dando origem não só a esse filme de 2005. Esse filme em específico, que vai ser o nosso objetivo aqui, ele teve um custo de 28 milhões, uma bilheteria de 121,5 milhões. Esses números eles podem depois ser mais apurados, possivelmente tenha passado desses valores de bilheteria. O livro em si, ele tem mais de 200 anos, e cópias vendidas oficialmente perto de 24 milhões de cópias do livro. Então tem um grande alcance, há vários seguidores aí da Jane, né, da autora. Outra coisa aqui que a gente vai separar, um pouquinho da minha parte. Onde acontece o filme e qual é o momento político que inspira a autora. Toda obra literária, como eu já comentei em outras gravações, ela está apoiada e baseada num contexto histórico. Por mais que seja uma ficção, ela tem a liberdade artística por ser uma ficção, há alguns elementos do que cercam o autor. Então, vamos pegar essa parte aí pela época e pelo local. Local, Grã-Bretanha. Desse filme eu vou falar menos da formação política do que chega a ser o Reino Unido, a Grã-Bretanha. Podemos só destacar que até o controle do Império Romano, século V, eram os romanos que controlavam política e economicamente toda essa região que aparece aí na tela de vocês. Com a queda do Império Romano, aproximadamente 1500 anos atrás, as configurações políticas, a quantidade de reis é assim impressionante. Para nós, interessa o que aparece aí na tela, que é 1707. O romance foi escrito em 1797, minha primeira publicação. A Inglaterra e o local que a Jane se localiza seria aqui, ó, na parte sul da Inglaterra. É onde ela também cria a história fictícia, né, para o filme e todo o ambiente rural. Como que é a parte política e o que a gente tem na Inglaterra nesse momento? Nós temos um sistema de monarquia constitucional. Eu fui pegar alguns títulos de como funciona lá na Inglaterra. O rei, o herdeiro direto, chamado de príncipe,
Todos os outros filhos que podem ou não chegar ao trono são chamados de infante. Abaixo dele, o braço direito, que é o duque, o marquês, costuma cuidar dos territórios de fronteira, o conde, ele em geral tem uma função militar, o visconde é alguém abaixo ali do conde como suporte, e esses aqui no título de barão são as pessoas mais pobres entre todos esses ricos. Esse grupo forma uma aristocracia. Entre eles se chamam de melhores. A palavra aristocracia significa que os melhores estão no governo, os melhores estão no comando. E qual é o rei na época? Rei George III, ou Jorge III, ele nasceu, viveu, ele era um rei tipicamente britânico. O pai dele era alemão, George II. Ele nasceu em 738, morreu em 1738, morreu em 1820. Então pega todo esse período da escrita do livro, do ambiente. Não fazem nenhuma referência direta a ele, mas há algumas relações como funcionava toda aquela parte política e corte na época. Curiosidades sobre ele. Ele se casa com Sofia Carlota, ambos foram coroados em 1760, tiveram 15 filhos, 9 meninos, 6 meninas. Esse quadro aqui só vai aparecer os primeiros filhos, porque o quadro foi pintado em 1770. Após isso, ela ainda teve mais filhos com ele. Uma coisa para chamar atenção nesse tipo de pintura: a Europa como um todo tinha passado pelo Renascimento, aquele resgate da cultura clássica grega e romana, e isso chega como uma Europa e como influência até a Inglaterra. Então nós temos aí o que seria uma pintura dentro de um período neoclássico, um pouquinho antes ou muito próximo do que vai ser o Barroco. Essa pintura especificamente, eu peguei o nome aqui, é de Johann Joseph. Não sei se a pronúncia é correta assim, mas é Johann Joseph. O inglês, né? Na sequência, e o sistema político que faz o rei George III? Ele tem interferência como monarca por ser chefe de Estado, mas há um primeiro-ministro e uma Câmara, um parlamento, formada por lordes. Os lordes têm cadeira permanente na Câmara, porque o lorde vem do título de nobreza, esse título é passado como herança sempre para o filho homem mais velho. E uma Câmara de Comuns, formando o parlamento. A Câmara de Comuns, ela é escolhida a cada 5 anos. Ou, caso o rei suspenda, pode acontecer, dependendo do tipo de governo, as eleições serem suspensas por alguns motivos. Quando a Câmara tem uma maioria e consenso, escolhe o primeiro-ministro. O rei, monarca, por ter que obedecer uma constituição, é uma monarquia constitucional, aceita o papel do primeiro-ministro. Se houver algum tipo de atrito entre o rei e o ministro, o parlamento procura apaziguar isso, indicando outra pessoa. É uma forma que se considera muito mais prática de governo do que uma monarquia constitucional sem o parlamentarismo, como acontece em alguns países. E quanto ao filme em si, é um ambiente de uma aristocracia rural. Pouquíssimo a gente vê alguma cena quando eles vão para um baile público ou quando mostram uma praça, que é um encontro ali de comércios, ou elas estão indo comprar fitas, né, para enfeitar as roupas e tudo mais. Cita no filme alguns momentos de fui a Londres, Londres é de tal jeito, só que toda a parte do filme mesmo vai ser a vida rural. Nessa vida rural, a gente pode começar pela casa da família Bennet, o senhor e a senhora Bennet, com suas 5 filhas. Essa casa, ela hoje está aberta a parte externa para visitação. Aqui na casa, a Jane está chegando, a Lizzie, na verdade, né, está chegando. Eu separei para mostrar essa coisa que eles criam animais por próprio sustento, é como se fossem residências dentro de fazendas autossustentáveis. O pai dela possivelmente pertence a um título de nobreza, ou barão, ou de visconde, porque ele tem um rendimento fixo gerado por toda essa propriedade, mas é um rendimento bem baixo, essas 2.000 libras ao ano. Se for converter em dólar, eu achei um site que tinha feito uma conversão,
daria algo como 65 mil dólares ao ano. É pouco, pensando em toda a estrutura, família e tudo mais. Eles têm vários empregados, são considerados pobres para o padrão do filme. Aqui a gente consegue ver algumas mulheres ali ao fundo, à esquerda da tela, vou dar uma paradinha, lavando roupa. Então, além dos animais soltos, do ambiente externo da casa, tem vários serviçais. As filhas do Sr. Bennet, por pertencer a um grupo de aristocracia, elas não trabalham. Os nobres não trabalham. As mulheres têm outras funções. Ainda dentro dessa parte rural, aqui tem um rapaz cuidando das aves, o que eu falei dos 65 mil dólares por ano, fazendo o valor do dólar, comparando aquelas 2.000 libras, em 1998. Pode ser que hoje, fazendo uma comparação, dê um valor um pouco acima. Aqui vai mostrando esse ambiente da casa, a Liz chegando da caminhada. Eu peguei uma outra cena, não está em ordem, né? A ideia não é passar o filme na ordem ou ficar dando spoiler para quem não conhece. Quem conhece vai saber que essa cena está bem distante da primeira que eu acabei de mostrar, porque eles foram buscar uma locação num palacete, né, numa casa muito grande, que tem no quintal dela todo um lago, e nesse lago tem o Templo de Apolo. Fica a 180 quilômetros de Londres, essa cidade. Esse Templo de Apolo também mostra aqui ao fundo toda a parte rural. Voltando, né? O ambiente do filme é um ambiente de uma aristocracia rural. A beleza de cenário, a beleza do ambiente. Esse local foi construído em 1772, no estilo neoclássico. E ali ao fundo, aquele lago foi uma represa, olha, essas construções com modelo de colunas gregas, toda uma construção oval, se referindo a templos gregos, né? Muito bonita, toda a parte de paisagem. A natureza ela é bem representada nesse filme. Depois, aqui, saindo desse ambiente rural, de natureza do filme, o que a gente vai ter? Algumas coisas relacionadas a qual é o lugar da mulher, qual é o lugar do homem e que papel que eles ocupam numa sociedade tão conservadora. Uma sociedade que misturou a cultura dos bárbaros que foram invadindo aquela região, toda a região da Bretanha, era uma antiga região romana, e entre esses vários bárbaros, até nós chegarmos na época da Jane, que o filme é ambientado, muita coisa aconteceu, sendo que o papel da mulher foi mantido como um papel secundário. Onde a gente vai perceber isso? No drama do Sr. Bennet, em casar todas as filhas. Tem uma fala do filme que elas não podem nem visitar o vizinho, a mãe da senhora Bennet falando, pois não podemos visitá-lo se o senhor não for. Porque é a questão do homem ter a iniciativa, o homem é o protetor da família e provedor da família. Nesse caso aqui na cena, o Sr. Bennet já havia feito a visita, elas ficaram todas contentes que podiam, após a apresentação formal do patriarca, elas irem conhecer o vizinho. O vizinho aqui é o Sr. Bingley. Bingley, assim que fala, Pedro, falando errado. Não, é esse mesmo. Ele está na sala, super luxuosa, ao fundo vasos de cerâmica, estofado, acetinado, estão falando do papel da mulher na sociedade. Precisam saber pintar, tocar, bordar, ler, recepcionar. Nessa fala dele, a gente vai percebendo a admiração dele, ele vê isso como uma valorização, enquanto o Sr. Darcy, ele já vê que nem todas as mulheres são tão prendadas. Ele concorda que é necessário que as mulheres carreguem todas essas habilidades e virtudes. Ele e Lizzie vão bater de frente o filme todo. Muitos identificam ela como uma mulher feminista para a época. Não se usa a palavra feminismo no final do século XVIII, mas ela já tenta fazer um casamento por amor, fugir das tradições. Ela, de certa forma, desafia o Sr. Darcy, Mr. Darcy, sendo que ele está numa posição social acima da posição da família dela, e assim eles vão se relacionando no filme. Uma outra coisa que mostra esse papel tão recluso da mulher. Quando o Sr. Bennet falecer,
o herdeiro é um parente muito distante, que mal conhece a família, vai aparecer para se apresentar à família. É o Sr. Collins. O Sr. Collins tenta fazer uma forma de acordo, oferecendo matrimônio a uma das filhas. Elas não aceitam, uma delas, né? Ela não aceita. O Sr. Collins, ele já é um padre, pároco, religioso. A religião na época oficial na Inglaterra é a religião anglicana, que foi oficializada em 1534. Já uma religião que se solidificou, se espalhou por toda a sociedade. Isso explica por que o Sr. Collins vai oferecer casamento. Na religião anglicana, os padres ou religiosos podem casar. Quem vai casar com o Sr. Collins? Para quem não assistiu, já é o spoiler. A senhorita Charlotte Lucas. Coloquei ela já aqui dentro dessa parte para mostrar essa dependência da mulher. A senhorita Charlotte, ela não se dá ao luxo de esperar um casamento por amor. Ela explica para Lizzie, para a amiga dela, que ela não é tão rica para oferecer um dote, nesse dote ter um bom casamento, como ela não é tão jovem também para atrair pretendentes ali que procuram a juventude como uma virtude de esposa. O Sr. Collins vai oferecer matrimônio, ela aceita. E diz que a felicidade no casamento é inteiramente uma questão de acaso. Ela não é romântica ao ponto da Lizzie de recusar uma proposta. A Lizzie recusa duas, não uma. Na sequência, passando a Charlotte, eis aqui o protagonista que faz vários coraçõezinhos palpitarem, borboletas no estômago, como dizem, o rico do pedaço. Rico, bonito, se mostra meio conservador, mas sem continuar a análise pessoal do Mr. Darcy. Ele teria aproximadamente 28 anos como personagem, nunca existiu um Sr. Darcy, ele é fictício, tá? Uma renda aproximada de 50 mil libras, atualizando a riqueza dele. Porque o filme e o livro colocam para a época, 1800, né, ali, como 10 mil libras. Para você ter uma ideia como isso é rico na época, há aproximadamente 400 famílias que se encaixam nesse nível de riqueza. É pouco, pensando numa Inglaterra toda, né? E dessas 400 famílias, uma é a do Sr. Darcy, a outra do Sr. Bingley e a tia dele, a Catherine. O Sr. Darcy tem uma casa extremamente suntuosa, é o palacete, onde tem o templo de Apolo ali do lado. Essa casa também está aberta à visitação. É a que foi construída a partir de 1720. Essas obras que aparecem na casa principal são todas neoclássicas. E eu separei não só para mostrar a riqueza, o contraste com a família da Lizzie, como a casa tem uma galeria de esculturas. E numa das esculturas, me chamou muito a atenção, vai ser o Aquiles. Aquele Aquiles que a gente falou numa outra live do filme de Troia, que leva uma flechada no calcanhar. Ele tem dentro da galeria dele uma escultura grega. Vai aparecer agora, ó. Depois dessa que ela está admirando, todas as esculturas em mármore, todas resgatando desde o Renascimento uma forma artística que busca colocar o homem no centro, que é chamada de arte antropocêntrica. Esse aqui, ó, é o Aquiles. Deu para ver, né, a parte da flecha no pé e tudo mais, no calcanhar. Outro personagem que vai aparecer, e eu não falei, e mostra um tanto a posição da mulher, a Caroline, a irmã do Sr. Bingley. Ela tinha, durante o filme, um interesse em unir a fortuna com o Sr. Darcy. Eu deixei ela para essa parte para mostrar o como ela, numa posição de aristocracia, com muito mais dinheiro, ela faz uma comparação até um tanto preconceituosa, falando eles estão num baile público, que ali estão bem longe da Grosvenor Square. E pede para o Sr. Darcy se ele concorda ou não com ela. O senhor não concorda? Olhando aquelas pessoas mais comuns, aquele baile público. Ela vai aparecendo em outras cenas também, ela faz meio que um contraste. Deixei essa parte para a gente voltar na família do Sr. Bennet. As filhas, aqui a mãe ao fundo,
Se a gente for observar esse ambiente, quando comparado ao ambiente da casa do Sr. Bingley, é um ambiente muito mais humilde. Tem uma cena que a Lizzie está lá, aqui elas foram visitar a Jane, vai aparecer daqui na frente. Troquei de lugar meu slide. Já mostra a sala do Sr. Bingley. Nessa parte que foi rapidinho. Quando eles estão conversando, em alguns momentos do filme, numa conversa com o Sr. Wickham e numa conversa da Caroline ou Caroline com o Sr. Darcy, eles citam o Napoleão. Porque está acontecendo nessa época uma revolução na França, onde o rei da França chegou a ser capturado, Luís XVI, e para ajudar esse rei da França a recuperar o controle, alguns países se uniram contra os revolucionários. Exatamente aqui, a Inglaterra vai ficar contra os franceses, mas não é o rei. Ao contrário, é dar socorro ao rei para que os revolucionários saiam de cena. A revolução ela foi seguindo na França um ritmo tão inesperado que nessa primeira tentativa de afastá-los, a coalizão que foi feita com a Inglaterra, com a Áustria, com a Espanha, todos contra a França venceu. É bem na época que o livro está escrito. E aí, o que eles vão mostrar isso dentro do filme? Essa cena que a Caroline está falando de uma dama que eles conhecem, uma dama que foi decorar a casa à francesa. E ela diz que isso daí não é nada patriótico, porque é exatamente a guerra que está acontecendo. Se você está no seu país, Inglaterra, e ele está em guerra contra um outro país, França, como você decora a casa no modelo do inimigo, né? No modelo francês. E é aqui que eu quis chamar a atenção para a sala. É uma sala de café, café da manhã, comparando aquela sala lá da família Bennet. Muito mais espaçosa, a parte toda dos móveis, do que tem na mesa, os objetos de prata. E aí vem a chegada da Lizzie. A Lizzie saiu andando da residência dela até a residência do Sr. Bingley, que daria aproximadamente uns 3 quilômetros. Aqui a gente pode ver do lado direito um aparador, novamente louças de porcelana. Muito provavelmente, por a Inglaterra ter todo um controle sobre a China e Índia, muito provavelmente porcelanas importadas, para mostrar toda essa riqueza. Outra coisa para chamar a atenção dos costumes da época é como as pessoas se cumprimentavam. Os cavalheiros, eles se levantam quando chega uma mulher e inclinam o corpo. E as mulheres, em resposta, fazem uma breve menção, né? Uma breve mensura de corpo também. Não há toque físico, essa coisa de 2, 3 beijinhos, isso aí não tem nada a ver com a época. Há todo um distanciamento. E a cidade, das poucas cenas que aparecem, reforça aquela parte que eu comentei, muito paralelo da guerra. São os soldados aqui de vermelho, uma parte de cavalaria, montaria. E o personagem que vai trazer em cena esse momento como um tema transversal é o Sr. Wickham. É um personagem fictício, representando ali o patriotismo, a área militar, os soldados na Inglaterra. Ele não tem descendência nobre, não herdou nenhuma terra, então uma maneira dele fazer parte de uma elite é o serviço militar, que vai oferecer uma renda fixa e prestígio social. Está servindo ao rei George III, em nome da Inglaterra. Outra coisa que a gente vai tendo aqui, vamos esperar, um breve resuminho. A época que o livro foi escrito como Primeiras Impressões, 1797, final do século XVIII, com o nome Orgulho e Preconceito, 1813. Local, Inglaterra. Lembre que a Inglaterra faz parte ali do Reino Unido, que faz parte da Grã-Bretanha também. Tipo de política da época, que aparece muito sutilmente no filme. Uma monarquia constitucional com parlamento. Características de cultura. É uma sociedade bem conservadora, a mulher tem o seu local ali dentro dessa sociedade, nenhuma participação política, não herda nenhuma das terras. Esse foi o grande drama da senhora Bennet, de casar as suas várias filhas,
E essa sociedade, ela é uma sociedade rural, a gente chama de nobiliárquica, ou sociedade de nobres, com diferenças entre posição e status de cada um. A outra coisa que aparece de maneira discreta com a participação militar é o conflito da Inglaterra contra a França. Não exatamente o rei da França, mas na época que o Napoleão está ali entrando no poder. Se for falar de França nessa referência, o Napoleão, ele ainda não é o grande imperador. Na época, ele era o general que manteve a França protegida dessa coligação ou tentativa de invasões. Pedro, é isso. Depois da sua fala... Deixa eu só ver se eu estou aparecendo aqui, que eu não estou conseguindo nem enxergar. Ah, tá, agora estou. Bom, vamos lá. Um pouco primeiro sobre Jane Austen, quem foi. A primeira coisa que sabe-se muito pouco dela. Né? Este retrato comumente que nós vemos, que está aqui, nesse lado aqui à esquerda, ele é uma coisa posterior, né? Um retrato posterior. A única imagem que nós temos de Jane Austen é esse rascunho aqui, esse desenho que foi feito por uma irmã dela, certo? Por que se estuda Jane Austen? Obviamente é um clássico. E por que é um clássico? Porque a Jane Austen é a criadora do romance moderno. Quando você pensa em romance, você pensa em Jane Austen. Ela foi a primeira a fazer esse tipo. Obviamente existiam outros, mas ela começa a pontuar o que é a modernidade dentro do romance. Né? E como é que ela faz isso? Ela coloca uma profundidade nos seus personagens que é absurda. Uma primeira leitura, quando quem pega a primeira vez Jane Austen, ouve a primeira vez sobre ela, pode até passar uma impressão um pouco errada do que ela foi. Né? Tinha muita gente que considerava Jane Austen como fosse um romance feito para mulheres apenas. Tal. Eu costumo discordar desse tipo de situação, e eu vou até falar mais por quê. Vamos começar pensando primeiro sobre a Jane Austen em si, que é essa inglesa, nascida em 1775, vai morrer em 1817, né, na Inglaterra, né, ela não sai do condado dela, ela nasce e morre no condado dela. Ela fez esses 6 livros que estão aqui, Pride and Prejudice, Sense and Sensibility, Emma, Love and Friendship, eu não estou conseguindo enxergar o outro aqui, Emma, Persuasion e Northanger Abbey, são esses. E obviamente Mansfield Park, que é esse que está aqui até atrás de mim. Em todos os seus romances, esses 6 romances, ela trata do que? Da classe média inglesa, certo? E ela dá origem à ideia que eu vou até falar, da Novel of Manners, que eu vou até explicar um pouquinho. Mas vamos pensar um pouquinho de como é que por que ela escreve sobre isso e quem é ela. Quando você fala desses ideais de feminilidade, principalmente em Orgulho e Preconceito, que é a sua obra máxima, dá-se a impressão que ela é uma pessoa que é muito inserida nessa sociedade, o que não era bem o caso. Né? Jane Austen nunca se casou. Né? Jane Austen preferiu ser escritora. Lembrando que o ato de ser escritora já era uma disruptura com a própria sociedade. Quando você pensa que as mulheres, elas eram, assim, os escritores eram sempre masculinos, nunca femininos, né? Nunca eram mulheres que escreviam. E ela tanto é que para poder escrever, né, para poder passar essa exclusividade, ela não colocava o nome dela. O nome dela só veio aparecer num livro dela depois de sua morte, porque o irmão, né, falou assim, não, vamos colocar o nome dela. Ela colocava outros nomes, como Mrs. Ashton Dennis, By Lady, né, como fosse uma madame, coisa parecida, nunca um nome real, né, para não se dar a ideia de que era uma mulher que estava escrevendo, né, usando sempre pseudônimos. Vamos puxar aqui o próximo. A falta de tem 2 museus sobre Jane Austen na Inglaterra, um no Condado de Bath e outro em Hampshire. Essa aqui é a casa dela, a própria casa dela, que é aberta ao público, Jane Austen's House, onde ela esteve. Ela é a segunda mais nova, se eu não me engano, de uma família de, não sei se são 7 ou 8, não lembro exatamente quantos são agora, mas é a segunda mais nova, de uma família bem numerosa. A maior parte da vida dela, ela é sustentada pelos seus escritos. Ela não escrevia só livros, ela escrevia para jornais. O irmão ajudava bastante. Lembrando que ela está inserida no mesmo contexto quando se fala sobre herança, tal, esse tipo de coisa lá no Orgulho e Preconceito, é o mesmo contexto que ela vive. Ela não escreve sobre algo que ela não conhece. Ela escreve sobre algo
da vida dela. E Orgulho e Preconceito, sua obra-prima, publicada em 1813. Ele pertence ao realismo, né, inglês, que dá-se no século XIX. Ele é chamado de Novel of Manners, que é um romance de costumes. Por isso que tem bailes, por isso que se fala sobre estética. Apesar de, extremamente, a gente pensa, uma pessoa que faz um filme sobre Orgulho e Preconceito, ela tem que estudar um pouco mais de como é que funciona a época, porque ela não descreve as roupas. Ela descreve um chapéu em um momento, né, que é um chapéu especificamente que a Lídia, se não me engano, comprou um chapéu lá. Aliás, é uma forma dela mostrar que ela não sabia administrar bem o dinheiro dela, coisa parecida. E ela não descreve nada como é que era o baile, ela tem muito diálogo e pouca descrição, que é interessante, né, você pensar nesse tipo de romance não ter essa forma, né? Aliás, o próprio o Mr. Darcy não tem uma descrição tão clara sobre ele, só quando é necessário a descrição ela ocorre. Então, eu preciso falar do chapéu, porque ela comprou e foi caro, aí ela fala como é que era o chapéu. Dentro da Romance de Costumes, que se pensa, é uma obra de ficção que recria o mundo social, né? Levando como minuciosa observação detalhada de costumes, valores e morais de uma sociedade complexa e altamente desenvolvida. A gente está falando de uma sociedade vitoriana, né? Então é comum ver o quê? Regras de etiqueta. Quando a professora Sandra falou que eles não se cumprimentam, né, com afeto, né, se cumprimentam de distante, as pessoas entram num lugar, uma pessoa mais velha entra no lugar, todo mundo se levanta em respeito à pessoa, esse tipo de coisa. Então são regras que devem ser seguidas rigorosamente. O que é etiqueta? A pequena ética, são as regras do dia a dia, né, a ética do dia a dia. Aliás, uma das regras que até se colocam, jovens de sexo oposto não ficam sozinhos nunca, né? O pai tem que primeiro ver o vizinho, e algumas regras muito ligadas a outras questões, como os motivos. E começa o livro, até estou com o meu aqui, que eu vou ler a tradução aqui desse aqui, esse aqui é o meu. Então ele começa com essa frase, que é uma das frases mais famosas dentro desse contexto. It's a truth universally acknowledged that a single man in possession of a good fortune must be a want of a wife. E isso traça o livro inteiro, essa grande ideia. O meu foi traduzido pelo Lúcio Cardoso, e ele colocou que é uma verdade universalmente conhecida que um homem solteiro, possuidor de boa fortuna, deve estar necessitado de esposa. Ele começa com a híbris, que é o desequilíbrio, segundo o teatro grego. O que acontece? Um jovem que é rico chega à cidade, junto com o seu amigo, que é mais rico ainda. A situação é que nenhuma das filhas está casada, todas estão todas solteiras. Elas não vão herdar nada. Vai passar para o primeiro homem, e o primeiro homem é um cara muito distante. E através desse desequilíbrio, de uma mãe tentando garantir o sustento para as filhas, lembrando que é uma sociedade completamente desigual em questões de gênero. Então, a primeira coisa que ela pensa, não, eu tenho que deixar minhas filhas a salvo, né? Elas não podem trabalhar, né? E quando a gente pensa nisso, quantas vezes nós não aceitamos algum emprego que não gostávamos, por exemplo? É a mesma situação, né? Se você pensa, nossa, são obrigados a casar, sim, nós somos obrigados a trabalhar, se a gente não quer morrer de fome. É a mesmíssima situação, né? Quando elas encaram isso como um emprego. Então, o amor pode vir ou pode não. O importante é o quê? A sobrevivência. Tem esse pequeno esquemazinho que eu achei muito bom aqui, que é uma confusão grande, né? E é engraçado você pensar que ela coloca o mesmo número de mulheres e homens equiparadamente, né? Então, o que dá para perceber já que a trama desenrola sobre esses dois, Elizabeth Bennet e Mr. Darcy. Temos o Charles Bennet, que é o rapaz rico que chega, todas as irmãs dela, os seus pais, e tem, não sei se vai dar para ver por vídeo, mas enfim, eu vou deixar até um link desse slide para quem quiser ver uma melhor qualidade. Tem as questões de quem casa, atrações, amizades, e questões de parentesco. O Mr. Darcy não chega sozinho, ele chega com sua tia, né, ele chega com sua irmã,
né? Que, aliás, fazem um bom contraste das coisas, né? Quando se fala de orgulho e preconceito, a primeira coisa que se pensa, o orgulho vem da parte de Elizabeth. A Elizabeth, ela é orgulhosa, ela não aceita as coisas do jeito que são. Já Mr. Darcy, ele é preconceituoso com tudo, né? Ele é fechado, e se você ver, ele é o cara que nunca está no local. Ele participa de uma dança, mas não quer dançar. Ele está num evento social e não quer estar lá, né? Ele vê tudo com um ar de superioridade, né? Da primeira vez, quem vê Mr. Darcy da primeira vez fala assim, a Elizabeth não merece esse rapaz, que ele é um porre, né? Nossos temas principais, classes. Quando você pensa do classe, intimamente ligado ao que? A riqueza e a reputação. E a reputação, que são o quê? As primeiras impressões, que são difíceis de serem mudadas. Primeira coisa que Mr. Darcy fala quando vê Elizabeth, eu não lembro exatamente as palavras, mas ele fala algo do tipo, tudo bem, ela não é tão bonita, né, não me apetece, né, alguma coisa parecida, o que a diminui, é isso que fere o orgulho dela. E amor, por último, é secundário, as pessoas não se casam por amor nessa época, né? É esse que é a grande ruptura que Jane Austen faz, porque pela primeira vez, se primeira vez não, mas ela coloca uma personagem que tenta pensar no amor primeiro. O que adianta eu casar com um cara que eu não vou gostar dele, né? E ele não gosta de mim, né? Tanto é que um outro rapaz a corteja e ela simplesmente fala não, né? Ela coloca o motivo. Em cortejamento nós temos nossos motivos. Tá. Aqui não tá. Que é o cortejo, coisa que aparece, essa brincadeira de esconde-esconde, que você tenta esconder suas partes, a sua personalidade ruim, né? E a outra pessoa tenta encontrar sua personalidade nesse cortejo. E o casamento. O casamento, ele tem um fator importante, como a gente já falou de Shakespeare na outra aula, o casamento, ele coloca um final feliz nas coisas, né? Ele coloca uma pedra no assunto. As pessoas estão bem agora, elas se casaram, deu tudo certo, né? Em um primeiro momento, quando a gente lê Orgulho e Preconceito, ele parece apenas um romance açucarado. Ele parece muito desses filmes que nós vemos na sessão da tarde, que muitos deles, aliás, eu posso ter falado, eles foram baseados nesse romance. Tem um ideal de feminilidade. Você vê até nos meus slides, coloquei esse ideal, você vê flores para tudo que é lado, mulheres castas, respeitosas, seguindo uma etiqueta, danças bonitas para tudo que é lado. Essa feminilidade está muito acorrentada ao patriarcado da época. Mas nós temos que entender um pouco além do texto, que não é só isso. Quando você percebe como Jane Austen trata, principalmente nas falas de Elizabeth, dá para perceber a ironia com que ela coloca essas coisas. Jane Austen nunca se casou. Para ela, o casamento, a forma como ela trata o casamento é uma ironia. Isso é interessante se pensar. Um romance, apenas um romance açucarado não sobreviveria 200 anos, completos agora em 2013. Ele é muito, muito maior que isso. Tanto que nós temos essa frase conhecida de Jane Austen, que é muito interessante, né? Você fala que give a girl an education, introduce her properly in the world, and 10 to 1, but she has the means of settling well, without further expense to anybody. Então, o que se coloca? Se você dá a uma garota uma educação, apresenta adequadamente o mundo, e muito provável que ela tenha os meios para se dar bem, sem depender de mais ninguém. E isso é uma coisa que Jane Austen acreditava piamente. E ela coloca muito isso na sua própria personagem. Ela, a partir do momento que a Elizabeth se vê obrigada a casar, se não teria herança, mesmo assim não a diminui no sentido de pegar as rédeas de seu destino. Vou me casar? Sim, com alguém que goste de mim, não com exatamente qualquer um. E é isso muito interessante pensar. Quando esse romance sai, quando ele começa a ficar famoso, muito depois da morte de Jane Austen, obviamente, ele é considerado um romance antifeminista.
pelo fato de mostrar mulheres que são dóceis. Apesar de Elizabeth, obviamente, ser orgulhosa, parece mais um leão acuado que outra coisa. Ele vem sendo resgatado dessa forma, né? Pensa-se, não, mas calma aí, Jane Austen estava à frente do seu tempo. Ele não é, obviamente, ele não deixa de ser um romance conservador. Ele, obviamente, é um livro sobre situações meio, bem conservadoras, sobre casamento e hierarquia, sobre classes sociais, esse tipo de coisa. Mas, ainda assim, ele era progressista em sua época. E isso que é interessante. Obviamente, se você não lê nada sem contexto, né? Por isso que existem prefácios. Eles dão um conceito do livro em questão. E esse é o nosso conceito de Jane Austen, que tem que se entender. Se você pensar a seu tempo, ela é uma mulher incrível, muito à frente do que pensavam as outras mulheres. Por isso que pode-se colocar, eu considero muito isso mesmo, que Jane Austen, assim como William Shakespeare, o que William Shakespeare está para o teatro, Jane Austen está para o romance. Ela é tão grande quanto, e é tão idolatrada hoje pelos ingleses quanto foi William Shakespeare. Eu vou deixar o link no vídeo também, vou pedir para passando até colocar desses slides, porque também eu coloquei na última... no meu último slide aqui, alguns... Nossa, eu perdi a palavra. Sources. Referências. Algumas referências. O infográfico, alguns trabalhos que eu acabei lendo, e 2 vídeos muito interessantes, obviamente eles estão em inglês, sobre Jane Austen, para quem quiser ver. Obviamente, o último pedido que fica, leiam. Leiam criticamente, sim, mas tem que ler Jane Austen, isso é importante. Acho que a minha parte é isso, Sandra. Eu estou congelada aí na tela, mas já descongelo. Deixa eu voltar em uma coisa que quando eu estava falando, eu acabei esquecendo. Quando fala que o Mr. Darcy é rico, né, que eu fiz a conversão, procurei, deixa eu colocar de novo o slide. Tem uma coisa aqui. O pai, o Sr. Bennet, como eu mostrei lá no começo, na parte rural, a renda dele é 2.000 libras ano. O Sr. Darcy, quando a gente converte as 10.000 libras dele, né, para dinheiro de 2016, seria 50.000 mês. E se eu fosse manter como no ano, convertendo, seria algo como 300 mil dólares. O cara é muito rico. E quanto ganha uma pessoa em média na época? 500 libras. A fortuna do Sr. Bennet para sustentar a família, toda aquela parte de manutenção da fazenda, são 2.000 libras, equivalente ao que fosse um rico banqueiro ou rico comerciante de Londres. Então, quando a gente compara esses valores, dá para entender por que há tantas mulheres ali. O filme mostra mais a irmã do Sr. Bingley e a Lizzie, mas há tantas mulheres falando dele, né? Não só ele como pessoa, personalidade, mas o que ele representa dentro dessa ascensão social. E a tia dele, muito interessada em unir a fortuna do sobrinho com a própria filha. Aparece bem discretamente, né, no filme, ela falando que já há um compromisso antigo entre as famílias, mas ele vai romper com essa tradição, com esse compromisso. É como o Pedro falou, é um romance bem clássico. O amor supera posições sociais, supera a barreira, e ele vai, com todo o preconceito inicial ali, percebendo outros valores na Jane. E aí, depois do resumo, para a semana, não a semana que vem, deixa eu ver, eu sempre brigo com os meus slides no final. Dia 11, tá errado o mês ali, é dia 11/9, tem Chocolate. É um filme de 2000, tem o Johnny Depp, já numa época mais contemporânea, vou deixar aí o contexto para depois, mas um filme belíssimo do Johnny Depp e essa outra atriz aqui que eu esqueci o nome, mas está aqui na Juliet. Com química, história e química. Agora a gente abre para as perguntas, coleguinhas. Alguém quer, se não quiser perguntar, pode falar, suspirar pelos personagens.
Ou é aquela hora que a gente bate papo, Pedro? Acabou a apresentação. Começa a conversar aleatoriedades. Simone está na nossa equipe aqui, ela é parceira, Eu estava disponível. pensando, enquanto eu estava falando, que assim, nossa, o próximo que eu podia fazer podia ser do Frankenstein, que é uma outra grande escritora, né, que é Mary Shelley, que desbanca e inicia a ficção científica, né? É um tipo de escrita que me é muito caro, porque eu gosto muito de ficção científica, né? Aí eu pensei, eu vou falar de novo sobre alguém vitoriano, né? Porque o Shakespeare é vitoriano, a Jane Austen é vitoriana e a Mary Shelley também é vitoriana. Mas que não fizeram nada bom depois disso, né? Não fizeram. Mentira, fizeram sim. Eu posso falar também de história, mas a gente vai ficar praticamente ali no mesmo espaço Exatamente. geográfico e época. Exatamente. Eu vou pegar. Juro que eu vou tentar pegar um americano. Não gosto, mas eu vou tentar pegar um americano. Uma coisa que a gente não falou são dos dois finais, né? Tem um final britânico e tem um final para os Estados Unidos, que acontece um beijo. Ah, é que o meu é britânico. Eu não tenho beijo, não. Não? Não. Tem um pessoal que critica. Não existe no filme, no livro, né, a aproximação dos dois, etc., mas Sim. alguém fez um final alternativo. Ah, então, né? É o que eu costumo falar, né? Os americanos gostam de fazer as coisas tudo errado, né? Então a gente começa a pensar assim: não tinha motivo, né, para ter. Eu fico com o que a Jane Austen escreveu, para mim tá ótimo, né? Não mudaria em nada. Né? Eu entendo que patelona não funciona tão bem, que as pessoas têm toda aquela coisa, você acha que vai, não vai, né? Então eu precisava de um beijo para o pessoal se acalmar, tal. Assim como o pessoal precisa daquele vilão que explica todo o negócio, por quê, mas enfim, eu não sou muito fã não. Bom, acho que é isso. Se alguns dos amigos aqui, Rafa, quer perguntar algo. Senão a gente já pode agradecer a presença. Professor Pedro, muito obrigada. Já vamos pensar no próximo e vai ficar disponível. Ah, mas temos que ler esse filme e ver de novo. Eu não lembro quantas vezes eu já vi o filme. Já não fui fazendo contagem. Obrigada a vocês, vai ficar gravado. O professor Pedro e eu voltamos. Lembrando que a minha próxima aparição com a parceira Lore em Clínica, o filme Chocolate. Obrigada Perfeito. A todos. Obrigado, pessoal. Deixa eu parar a gravação aqui. Aí temos